Olá, como vai você? Cada vez melhor? E que dia é hoje, o primeiro dia da sua nova vida? Desejamos muito que você esteja realmente cada dia melhor e que se dê a chance de começar de novo todo dia. Olha, nós temos aqui os nossos livros do Amor Exigente. São publicações onde você encontra todo o programa de amor exigente. Esse para a família que já tem problema, o amor exigente na prevenção e o amor exigente na escola. Temos ainda o livro sobre espiritualidade. Espiritualidade com amor exigente, uma nova vida. É importante que você entre em contato com tudo isso e que conheça de fato o amor exigente. Você ainda não conhece o amor exigente? Quem nos dá as dicas, os detalhes, é a nossa jornalista Romina Cerchiaro. Olá, Romina. Olá, dona Mara. Olá, você de casa. O Amor Exigente, há 27 anos, vem ajudando familiares e dependentes químicos a encontrarem uma nova forma de viver com qualidade. Por meio dos grupos de ajuda, da espiritualidade, dos 12 princípios básicos e 12 princípios éticos de AI. Para encontrar o grupo mais próximo de sua casa, basta acessar o nosso site. Lá você vai ter uma relação dos grupos que estão próximos e você vai poder, então, se dar essa chance de conhecer o Amor Exigente. Hoje nós vamos receber novamente a doutora Iraci Genésio Caetano, que é assistente social, especializada em dependência química, e com ela nós vamos falar a respeito dos princípios básicos de amor exigente relacionados à reconstrução de uma nova família, ou seja, após a vivência com a dependência química. Olá, Iraci, como vai? Menina. Cada vez melhor? Cada vez melhor. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Hoje, então, nós vamos falar um pouco dos princípios de amor exigente nesse contexto aí que a gente vem falando da família, no papel aí da recuperação, né? O primeiro princípio de AE sugere o autoconhecimento por meio do contato com as nossas raízes culturais. Qual é o papel desse autoconhecimento no início aí da jornada de uma reconstrução da família? Pois é, Romina, eu compreendo essa reconstrução num contexto também de prevenção de recaída, né? Porque se a família não cuidar desses comportamentos que ela conquistou, não mantiver essas conquistas, ela realmente, as coisas voltam a ser como era antes. Portanto, esse primeiro princípio do autoconhecimento e conhecer suas raízes, conhecer a sua história, entender por que determinados comportamentos, por que determinadas situações levam a pessoa para algumas questões, ela vai ter sempre o risco da recaída. Então, o autoconhecimento, entender, nós falávamos na semana passada sobre identificar e ter críticas sobre os seus comportamentos, sobre o egocentrismo, né? Onde é que eles estão calcados? Como é que foi a minha infância? Como é que foi a minha vida, né? Então, compreender tudo isso ajuda na manutenção do processo de recuperação, né? Da mesma forma como os demais princípios, esse primeiro é fundamental, ele é realmente o início, né? Que é o conhecimento. Você só consegue modificar se você se conhecer e conseguir identificar que comportamentos vão te trazer benefícios de recuperação e qual vai atrapalhar ou vai dificultar o seu processo de recuperação. Né? A doutora Iraci está falando de prevenção à recaída. E nós estamos falando de amor exigente. Esse livro, no primeiro princípio, mostra exatamente aquilo que você tem que organizar para criar uma nova identidade na sua família. Então, está ali no primeiro princípio, construir e reconstruir estrutura. Se você não tem uma estrutura que você queira, de fato, constrói uma outra, paga aquela que não estava dando certo. Reorganizar normas e regras. O que é que vocês vão fazer, de fato? Restabelecer a forma de se relacionar. Criar uma nova forma. E assim por diante. Esse livro pode orientar
na prevenção. Que prevenção? Primária ou terciária. A prevenção para você não ter comportamentos inadequados e a prevenção à recaída. Esses todos são vistos a partir, todos os 12 princípios, a partir da prevenção. É importante isso, Com viu? certeza. E, Mara, a hora que você estava colocando sobre a nova estrutura que se pretende, eu gosto de refletir também um pouco sobre aceitar essa estrutura da forma como ela está hoje, para poder identificar onde ela não está trazendo, né, benefícios, e aí poder fazer mudança. Porque você fazer mudança numa estrutura que você mal conhece ou não aceita, ou não tem, né, você fica preso a ela, não consegue adotar uma nova, né? Então, eu vejo que a aceitação é fundamental. Né? Eu me preocupo muito com... Hoje nós temos um acesso à mídia muito rápido, muito importante, e a mídia está aí para ser assistida, etc. Então, você vê modelos, né? E na televisão sempre tudo dá certo, né? O café da manhã é maravilhoso, tem musiquinha, tem mel na mesa, tudo bonitinho. Mas a realidade muitas vezes é diferente. Então, eu preciso aceitar essa realidade, é essa a realidade que eu tenho. Agora, eu posso fazer mudanças nessa realidade, mudanças significativas, mudanças que realmente valham a pena? Posso, com certeza, sempre podemos, né? Então, restabelecer os nossos limites, reorganizar as regras, cada um cuida disso, faz aquilo. Isso, que está lá no princípio também da cooperação, né? Isso é fundamental, né, Mara? Temos que realmente ter um caminho. O que me preocupa quando nós ficamos muito soltos e não temos um programa, um método a seguir, de fato, é que nós vamos ter a tendência de fazer ou aquilo que está lá fora e que não se adequa a nós, ou aquilo que nós éramos antes e que devagarinho vamos deixando tomar espaço. Então, é importante que vocês conheçam um programa como esse, que tenha uma coisa simples, bem organizada, que você aplica no seu dia a dia. E se você puder ajudar outras pessoas na aplicação disso, comece a frequentar nossos grupos. Você se tornará uma pessoa importante na vida de muita gente que chega lá. É preciso ter um programa, viu? Né? Para reorganização interna, né? Porque a família, tanto quanto o dependente, se desorganiza totalmente, né? Inverte ordem de prioridade e etc. E o programa ajuda nessa reorganização, né? No encontro, né, de um caminho e na reorganização desse caminho. Estabelecer prioridades é fundamental, né? E o programa ajuda bastante nisso. A própria hierarquia familiar, né, que se transforma também, infelizmente, durante esse processo. No segundo princípio, nós temos um momento, nós chamamos de princípio humanizador. Então, é o momento em que o princípio diz, pais também são gente. Então, do quanto esses pais vão se libertar para poder realmente entenderem que eles não são super-heróis, né? Como você vê isso? Nossa, Amor Exigente me ajuda muito a compreender isso para passar para os pacientes, para as famílias que nós orientamos. Entender que pais não são perfeitos. Pais erram, pais têm dor, né? Pais têm dores. Pai também não sabe algumas coisas, né? Mas está disposto a buscar juntos, né? Ou tem, por menos que saiba, tem uma referência a oferecer, né? Então, eu acho fundamental. E, aliás, a revista desse mês coloca a questão, tem lá uma matéria, não sobre pais também são gente, mas parceiros também são gente, né? Professores são gente. Né? Eu também sou gente, quer dizer, meu filho, dependente químico, também é gente. Né? Não perder de vista isso, né? As revistas que são mensais e podem ser assinadas por qualquer pessoa, elas trazem mês a mês um estudo com um enfoque diferente desses valores, desses princípios que nos norteiam numa retomada de qualidade de vida. É importante que conheçam o Amor Exigente, porque é tão simples, tão fácil e tão eficiente
na mudança de rumo da vida da maioria das pessoas. Vale a pena conhecer. Né? Simples e rico, né? Porque eles se adaptam aos pais, são gente, aos parceiros, aos filhos. Quer dizer, todos podem utilizar o programa para transformações diversas, né? De vida mesmo, independente da questão da dependência ou não, pode ser chamado de um programa de qualidade de vida, independente da situação. Agora, uma coisa interessante também desse segundo princípio, a respeito das circunstâncias atuais. Isso. Então, nós temos algumas meninas que ou estão no uso de drogas, ou elas se tornaram completamente, não sei se desestruturadas, mas enfim, uma moçada que daí tem a criança e que os pais, os avós da criança não querem tomar conta do bebê. E a responsabilidade é dela, o que eu acho muito justo, porque os pais, quanto mais sobrecarregados, mais os filhos encontram forma de sobrecarregá-los. E daí você pega uma jovem com um bebê, que ela também é gente, e que tem que ir para a boate, ou tem que ir sei lá, para a dança dela, ou para as atividades dela, e leva um bebê de 3, de 6 meses e deixa no banheiro e de vez em quando vai lá dar uma espiadinha nele. Olha, nós precisamos muito cuidado com ser gente desse jeito. Isso não é ser pessoa, isso é ser completamente irresponsável. E nós temos que trabalhar com cuidado eu também sou gente. Porque tem os dois extremos aí que nós temos que cuidar, que tomar conta. Sabia que agora está acontecendo isso? Você está dizendo, eu estou assim, abismada, né? Mas é uma acomodação e é uma maneira de ver, ao seu próprio modo, as orientações do amor exigente, né? Parte do princípio do amor exigente diz que eu sou gente, que eu tenho que cuidar de mim. Mas é que você falou, tem um meio termo. Tem a responsabilidade principal aí, não é? Né? E uma história interessante que me ocorreu aqui também, e a respeito de uma garota de 13 anos que ficou grávida e que depois a escola inteira achou um encanto e que ela poderia ficar tranquila porque todos iam ajudar e ela podia trazer o bebê para a escola. E daí, lá no Amor Exigente, que estava dentro do município de Itumbiara, decidiram que as adolescentes todas, a partir de 12 anos, iriam ter um dia nas CMEIs, nas creches. Cada um chega de manhã, quer dizer, dispensa-se a aula um dia, os adolescentes vão para uma CMEI e adotam uma criança o dia inteiro. E aí, naquele dia, ela vai trocar a criança, vai dar banho, vai dar comida, vai dar remédio, vai fazer dormir, e ela vê exatamente o que significa a responsabilidade de uma mãe por um bebê. E isso é importante. Essa também é uma ação com consequência e com extensão, porque naquele momento em que toda a comunidade da escola adota essa criança e toma conta, o que inconscientemente tem na garota? Vale a pena ter um filho, posso ter outros, todos vão me ajudar. Então, houve um desdobramento de responsabilidade. Nós te acolhemos, mas vamos aprender o que é de fato ter um filho. Né? E aí os outros vão adolescentes... pensar mais vezes. Né? Aí acabou o encanto. Ficou sem gravidez, já tem acho que 3 anos, nenhum adolescente grávida nas escolas. Bem, continuando, o terceiro princípio fala, os recursos são limitados. Isso, nesse contexto, é muito importante, né, doutora Iracy? Como que a senhora vê isso? Correto, porque até num processo mesmo de cuidado extremo, né, muitas vezes essa família, em consequência de tantas perdas, tiram de onde não tem, tanto emocionalmente, quanto fisicamente, quanto financeiramente, para poder premiar, por exemplo, aquela tomada de decisão. Quando, na verdade, tudo tem um fim. Veja, por exemplo, do ponto de vista financeiro, o que se investiu, o que se gastou para
para que aquela pessoa tivesse uma assistência adequada. E agora, com medo de que aquilo possa, de alguma forma, ser revertido, faz um empréstimo, faz tudo para poder manter. E assim, tudo tem fim, né? Os recursos do país, o recurso da família, todos os recursos têm limites, né? E eles têm fim, né? Então é preciso administrar adequadamente isso, né? Eu vejo dessa forma a aplicação. O olhar para esses recursos finitos que temos, tanto financeiramente quanto emocionalmente, fisicamente, etc. Os limites, né? Os limites, acabam se exato. relacionando com os limites. Nos grupos de amor exigente, o que nós queremos que os voluntários percebam é que no mês de março, mês que nós estamos terminando agora, nós temos que proteger os pais, até deles próprios. Esse terceiro princípio, recursos são limitados, nos leva, de fato, a perceber que nós temos que cuidar de nós, emocionalmente, fisicamente, enfim, monetariamente, de todas as maneiras. É um princípio protetor que começa comigo, com a proteção que eu faço a mim mesma, e depois expando para a minha família toda. Olha, eu gostaria muito de ler uma cartinha. Um dos nossos passou tão depressa, esses programas passaram todos tão depressa. Num deles eu esqueci de ler, mas eu recebi uma aqui da Regina Esteves de Lima, tão simpático. Ela adora assistir o programa do AE na TV. Chego antes no trabalho, ela sai mais cedo para chegar às 7h50, porque o programa é às 7h50. Chego antes no trabalho para poder assistir através do meu celular. Um grande beijo a vocês. E o grupo de amor exigente a que eu pertenço é Grupo Amor Eterno, em São Bernardo do Campo, São Paulo. E as reuniões se dão às quintas-feiras, às 20 horas. Muito obrigada, Regina. Que bom que você vê o programa, não é? As novas tecnologias ajudando a busca do conhecimento, né? Assistindo pelo celular. Ela chega e liga o celular. Isso. Iracy, pais e filhos não são iguais. Como esse princípio faz parte do contexto? Vejam, é importante isso também. Os papéis, né, a codependência, a presença da dependência química faz com que os papéis se confundam, né? É pai cuidando de filho, mas assim, filho cuidando de pai, quando deveria ser cuidado e etc, né? Mas o estabelecimento do real papel de cada um, né? Essa tendência que muitas vezes, até por uma série de situações em que os pais foram oprimidos, nós mulheres fomos oprimidas por muito tempo, uma certa tendência, eu sou amiga do meu filho, eu sou amigo do meu filho. Não somos amigos, né? Amigos as pessoas têm lá fora, etc. Dentro do núcleo familiar, o pai precisa assumir o papel de pai, a mãe o papel de mãe e o filho o papel de filho, que vai aprender, que vai crescer, que vai evoluir com as referências, né? Então, essa questão de que somos todos iguais, estamos todos... Não, é preciso... Porque, assim, o filho ele precisa de referência, ele precisa sentir que tem alguém que tem um pouquinho mais... para dar ou para ele se mirar do que ele próprio, né? Senão ele fica perdido. Então, pais e filhos não são absolutamente iguais, têm diferenças tanto ditadas pela própria sociedade, a forma como a sociedade é organizada, como naturalmente. Isso você vê nos animais, né? Na própria sociedade animal, isso se percebe. Quem é que vai proteger e quem é o protegido? Né? Então, nós familiares precisamos, principalmente nós mulheres, Romina, que trabalhamos fora, que lutamos e que gostamos de fazer isso, precisamos resgatar esse papel, né? Nos dividir aí, mas realmente resgatar esse papel para que a família consiga compreender a hierarquização no bom sentido, né? No sentido da proteção, da divisão de saber, né? Da transmissão de conhecimento desses pais e dessas mães dentro daquele núcleo familiar. Né? Existem filhos que falam de igual para igual e quando são pequenininhos, às vezes até achamos bonitinho, olha que graça, ele fala comigo, me enfrenta, sabe? Ele me enfrenta como se aquilo fosse normal e infelizmente não é. Né? É preciso que
que haja respeito, que haja realmente a compreensão daquele pai, daquela mãe, né, daquelas Mas pessoas. esse princípio, na minha maneira de ver, ele não desvaloriza o papel de ninguém. De todos, quer dizer, né? na hierarquia, tanto na escola, na família, no Isso. trabalho, cada um de nós é muito importante. O papel do filho na família É fundamental. é fundamental. Quer dizer, nós temos que ser pais para que ele possa ser filho. filhos. E aí, o que é ser filho? Como é ser filho? O que nós não podemos é ter papéis confusos lá. Quem é quem nessa casa? Quem é o chefe nessa televisão? Tem que ter alguém que determina as regras, que protege aquela situação. E que, inclusive, toda. assume as responsabilidades. A responsabilidade maior, vai chegar Exatamente. a vez dele. E se ele não aprendeu a ser pai aqui, como é que vai ser pai lá na frente? Como é que ele vai desenvolver isso e passar isso para alguém, né? É verdade. É realmente um princípio valorizador. Valorizador das nossas posições, não é? Exatamente. E de uma forma tranquila, né? Porque as pessoas têm um pouco de medo, a própria palavra hierarquia parece já pressupor algo que eu aqui em cima e você aí embaixo. Não é isso. É a valorização do papel que foi conquistado de alguma forma. Né? É o respeito a esse papel. Né? Por cada um, né? Isso, de cada um. De cada uma das partes. Né? Bem, no quinto princípio nós trabalhamos a culpa, né, em amor exigente. Qual é a importância? Falamos já sobre culpa, né? Então, quer dizer, como que o amor exigente pode auxiliar? Eu acho que a gente pode reforçar o que a gente falou, porque a codependência, a própria dependência química também traz muita culpa, né? Porque naquela confusão, naquele mundo conturbado do uso, vez por outra ele se sente também culpado, né? E aí tem aí a paralisação. Então, a culpa é preciso ser eliminada com a assunção da responsabilidade que lhe é devida, nada mais, nada menos, né? Então, a compreensão de que a culpa... Eu vejo uma outra questão da culpa, que ela traz a autopiedade. A pessoa passa a se sentir coitada, incapaz, vítima, né? Vítima, né? Passiva, e isso lhe impede o crescimento emocional e espiritual. Então, acho que a culpa, como a gente falou na outra ocasião sobre a responsabilidade, ela realmente não acrescenta nada, precisa identificar, né? Eu gosto de substituir a palavra culpa por responsabilidade, porque daí ela dá a medida certa. Né? Culpa não, assuma a responsabilidade. Né? Agora, um princípio que eu gosto muito é o comportamento. Que faz com que eu perceba que se eu mudo tudo à minha volta, não é? Não é verdade? E se eu chego gritando, como é que não vão gritar com os meus netos mais tarde? Quer dizer, é isso que eu quero, enfim. O meu comportamento afeta o seu comportamento me afeta. É o nosso sexto princípio e é o influenciador. Eu faço a minha influência como pessoa agir aí através de gerações, não é verdade? Modificando o meu comportamento. Eu modifico do outro também. Você veja, Mara, por exemplo, né, na questão da própria transmissão da dificuldade com o uso de substâncias. Né? Um pai, por exemplo, ou uma mãe com cigarro no bolso, dizendo para o filho, se eu te pegar com cigarro, eu acabo com você. Olha a incongruência que se faz na cabeça dessa criança, desse adolescente. Mas como assim? Por que é tão perigoso e por que ele está fazendo isso? E os pais não têm essa percepção. Eu tive a felicidade, uma ocasião, dando uma palestra lá nos cursos de amor exigente, no Soltanier, de alguém me procurar no ano seguinte e dizer que, refletindo sobre essa questão que eu falei do exemplo, da atitude, do comportamento, ela falou, eu vou parar de fumar. Como que eu posso insistir tanto para o meu filho deixar uma dependência se ele está vendo que eu não consigo deixar? Se a minha dependência está Mas ela aqui, disse uma coisa importante que eu achei. Ela falou, eu fiquei com muita raiva de você, de ter me dito aquilo, ou seja, de ter feito ela entrar em contato com aquilo. Mas no ano seguinte ela procurou e falou, olha, eu deixei porque além de fazer bem para mim, eu precisava passar uma atitude positiva para o meu filho. Né?
Bem, infelizmente nós tivemos que parar no 6º princípio, nós temos 12, mas não vai faltar oportunidade da doutora Iracy escrever na nossa revista, no nosso site, falar de outras formas a respeito dos outros princípios. Muito obrigada pela sua participação nesses programas, esse mês com a gente. Viu? Obrigada a você que nos assiste e até a próxima. Dona Mara. Então, a Iracy e eu estaremos no final de março, aqui desse mês que nós estamos aqui na televisão, aí em Sorocaba com vocês, trabalhando o amor exigente e ela falando do elefante na sala. Quem quiser assistir essa palestra linda, vai lá em Sorocaba. Entre em contato com o Amor Exigente e fale conosco. Não é? Obrigada, Iracy, de verdade. Mais uma vez, obrigada. E você aí? Fique conosco sempre. Prestigie o amor exigente com a sua presença. E conte conosco. Nós contamos com você também.